inovar para mim é fazer algo diferente, algo que não existe ainda, que é diferente de imitação, então é algo completamente novo. De fato não existe, não foi publicado, não está no mercado, ninguém nunca fez, ninguém nunca pensou. Acho que hoje em dia está cada vez mais difícil inovar, porque tu tem muitas opções, para todos os produtos, todos os serviços. Mas eu acho que existem brechas, dentro das falhas de mercado, dentro das falhas das empresas, dentro das falhas dos produtos que são espaço para inovar. Claro, daí entram todos os tipos de inovação, de produtos, de marketing, de processo, organizacional e assim por diante. Mas para mim, basicamente, inovar, aí tem os autores que vão falar que inovar, mas é fazer algo diferente, não se tinha. Canudo de plástico, canudo de papel, reciclável. Então isso não se tinha. Então isso é fazer algo novo. O iPad, tablet, não se tinha. É uma inovação, algo que não se tinha, diferente. O que a gente tem observado, que eu tenho acompanhado um pouco o tema no Brasil e no mundo, tu tem é muito difícil nos países em desenvolvimento, inovar, digamos assim, tu vê as inovações nos países de desenvolvimento mais por dentro, mais de processo, mais de marketing, de produto, eu acho que elas não chegam a ter espaço. Países de ponta, Suíça, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, eles acabam tendo uma rapidez melhor nas inovações de produto em si que são para fora. Então, assim, hoje eu acho que, por exemplo, no Brasil as empresas inovam muito com base no que um cliente falou para elas, ou no que um fornecedor sugeriu para elas. Elas não chegam a ter um processo dentro da empresa instaurado para inovar, entendeu? Então é muito assim, meio que quase que indiretamente, não existe alguém pensando vamos inovar. Tu tem canais que ajudam as empresas a inovar, normalmente por clientes e por fornecedores. Então, no Brasil é um pouco isso já, mas eu acho que elas conseguem, de alguma forma, estar mais na ponta em termos de pesquisa e desenvolvimento, e aí inova. Assim, olhando, vocês são bastante jovens, olhando bastante para trás, digamos assim, década de 80, digamos assim, tu tinha o boom, por exemplo, década de 70, tinha o boom do parque industrial brasileiro em determinados ramos, têxtil, calçados, couro, e aí tu tinha muito essa produção assim, conforme ela vinha. E tu não tinha um parque fabril com qualidade, organizado. Então, digamos assim, década de 80 foi o boom do desenvolvimento da qualidade em processos, qualidade em produção. Então, tu tinha muito assim as empresas buscando como eu vou qualificar o meu parque fabril, minha linha de produção, eu vou ser uma linha de produção limpa, organizada, sistemática. Então, se olhou muito para esse processo de produção com qualidade. Hoje isso não é mais um diferencial. Se tu for em grande parte das empresas, elas são organizadas, elas são sistemáticas, elas já têm processos instaurados. Então hoje para elas ganharem um espaço no mercado, um espaço diferente no mercado, para elas conseguirem ter uma receita diferenciada, elas têm que ter um produto diferente, elas têm que ter um processo diferente. Então não adianta só a gente produzir um sabão em pó comum. Eu tenho que ter um sabão em pó para bebês, eu tenho que ter um sabão em pó cores, eu tenho que ter um sabão em pó multiação. Ou seja, eu tenho que inovar para tentar pegar outros nichos de mercado, porque o público está cada vez mais seleto e mais, digamos assim, escolhendo o que ele vai consumir. Então é a única forma hoje que eu vejo, as empresas em todas as áreas, a gente está sempre tentando inovar,
está tentando inovar. Agora vocês podem ver, saiu os novos 21 bacharelados com total inovação em termos de currículo, né? Porque a gente tem que inovar, porque a gente tem que ser diferente da PUC, tem que ser diferente da UFS, né? Então como é que a gente inova, né? Por que a gente tem que inovar? Né? Para tentar ganhar novos públicos, né? Então os públicos, né, estão cada vez mais qualificados, né? Mais restritos, digamos assim, né? Então é só no diferencial, só na inovação que vai conseguir marcar. Entrou o Uber, né? Qual é, que é o diferencial do Cabify? Ele é mais seguro, o rastreio é melhor, né? O processo de seleção dos motoristas do Cabify é mais criterioso, né? Porto Alegre, Cabify tem mais sucesso para famílias com filhos de adolescentes, porque a gente sabe que é o processo mais qualificado de seleção de motoristas, né? Então são coisas que tu está sempre inovando para oferecer um serviço melhor, um produto melhor. E elas precisam fazer isso para se manter no mercado, né? Porque senão... as fontes de conhecimentos, que nem um pouco eu falei na primeira pergunta, né? Poderiam ou deveriam, né, ser, digamos assim, institutos de pesquisa, né, escritórios de transferência de tecnologia, parques tecnológicos, né, universidades, né, poderiam ser, né, digamos assim, deveriam ser essas fontes de conhecimentos para as empresas, né. Isso em certos países até funciona, né, já existem, né, uma retroalimentação mais fácil, mais ágil do que a universidade produz em termos de conhecimento para isso chegar para o mercado de forma mais rápida. Na prática, no Brasil, isso ainda está, né, eu diria que assim, on baby steps, né, estamos ainda engatinhando nesse processo, né. Ainda a pesquisa, né, salvo algumas áreas, química, farmacêutica, né, produtos agropecuários, fora essas áreas, tu vê que, assim, tem uma retroalimentação para a empresa, né, de fonte de conhecimento para a empresa das universidades. Outras áreas não, a gente pesquisa muito no retrocesso, né, muito no ex-post, né, então, como é que funciona isso? Aconteceu o fato, eu vou entender como é que essa inovação ocorreu, por que teve essa inovação, por que a indústria X é a que mais inova, né? Então a gente acaba em muitas áreas não sendo fonte de conhecimento, a universidade não acaba não sendo fonte de conhecimento, na verdade a gente está na contramão, tentando entender por que as empresas estão inovando. Então elas precisam de fontes de conhecimentos basicamente porque não necessariamente elas conseguem acompanhar congressos, eventos da área para poder inovar, né? Então é basicamente ali que elas poderiam ter insights para inovação, né? Na prática, no Brasil, o que eu vejo é que elas acabam se baseando muito no que os fornecedores encaminham e no que os clientes encaminham de inovações, né? Então não chegam a procurar fontes formais de conhecimento, assim. Bom, esse tema é bem longo e bem assim, digamos assim, bem diferente dependendo da área do conhecimento, tá? Que nem eu falei. Você pode, por exemplo, analisar um caso emblemático no Rio Grande do Sul, que é o Instituto de Química da URGS, com as empresas, né, do petróleo e as farmacêuticas. Ali tu tem uma interação que ela é quase que natural. Ela tem convênios, ela tem acordos, né, isso se estabelece, mas aquilo já tem de anos uma retroalimentação, né? Os professores quase que são das empresas e os gerentes, né, das empresas quase que são da universidade. Então, a semana passada também visitei o Instituto de Tecnologia da Unicinos, aí me apresentaram o professor da Engenharia Elétrica, acho que foi o professor Leonel. Diz que, né, no meio empresarial todo mundo fala, o professor Leonel da Engenharia da Unicinos, todo mundo conhece ele, porque ele fica mais nas empresas do que na própria universidade. Então existem interações que são naturais, né, em determinadas áreas, que as engenharias fazem isso muito bem, a área química faz isso muito bem, né, naturalmente, né, tu não pode desconsiderar no Brasil a Embrapa, né, então ela não é uma universidade, mas ela é um instituto forte de pesquisa, é a nossa ponta de... Se hoje quem nos coloca na área agropecuária em termos de ponta de pesquisa é a Embrapa, não é a universidade, claro que em vários estados ela interage, né, com as universidades,
Então tu tem assim alguns casos bem emblemáticos, ó, essa interação na universidade funciona, ela é natural, ela não é forçada, não precisa ficar toda hora olhando o agreement lá, o acordo de cooperação que foi firmado, né? Por outro lado, eu vejo, né, por exemplo, uma área que eu estou trabalhando, que é a área de gestão de negócio, a gente está tentando fazer interação universidade com algumas empresas, né, no sentido de que a universidade tem que estar mais dentro da empresa, a empresa tem que estar mais dentro da universidade, vice-versa. Vamos organizar uma semana para os alunos passarem dentro da empresa. Eles vão entrar às 8 da manhã dentro de uma empresa e vão sair na sexta-feira às 5 da tarde. Né? Eles têm determinados custos, cada um vai pagar seu almoço, né? Vai pagar sua refeição, mas eles vão ter um caráter, vão ter o objetivo de observar a rotina de uma empresa de segunda a sexta-feira. Gente, vocês não têm noção do que é burocracia para conseguir viabilizar isso. Ah, mas se o aluno, né, por exemplo, cair na escada, de quem é que é a responsabilidade? Tá? Entendeu? Então, não é tão simples, né, em determinadas áreas, né, e eu colocaria assim dentro das áreas talvez de soft skills, né, diferença da hard skills, né, as coisas se complexificam demais. Né, você leva muito assim, você vai ao pé da letra do acordo, né, o que está estabelecido quando não pode ou não pode fazer, o que está estabelecido com o professor. O professor vai lá dar uma palestra na empresa. Ah, mas ele vai ter que ser remunerado, né, ele está saindo fora do horário dele, né, depois ele pode, né, dizer que ele, né, trabalhou sem ganhar. Então, assim, né, acho que tem essa interação, ela precisa, assim, em alguns aspectos, ela precisa ter um apoio maior da parte jurídica para isso se viabilizar de forma mais natural em determinadas áreas. Né. Por outro lado, eu acho que as pessoas em determinadas áreas, eu acho que elas têm que também se desvencilhar, talvez, de alguns processos, e entender que algumas coisas vão acontecer como projeto piloto, né, e vão dar certo, né, na linha de startups, né, as startups quase que começam como a gente está aqui, sentando na mesa, só que a gente tem uma startup, né, para essa integração precisar acontecer. Então, assim, eu tenho encampado desde setembro, faz um ano que eu encampei assim, na área de gestão de negócio, nós vamos buscar parceiros, né, para essa área. Não é tão simples. Não. Entram muitas questões burocráticas. A gente quer fazer, né, uma parceria com o ZAF. Bom, mas o que envolve uma parceria? Sabe? É muito assim o pé da letra. Já outras áreas fazem isso naturalmente. Tá? Visitei em Brava, em Bento Gonçalves. Nossa, aqui eles trazem vinho, aqui a gente, né, fica toda segunda-feira, chegam umas garrafas de vinho, a gente faz os testes para eles, sexta-feira eles pegam, certo? Então, certo, acho que precisa assim um pouco, é difícil falar, né, não sei que vocês vão levar isso adiante, mas acho que de alguma forma não ser tão formal, digamos assim, para essa interação poder acontecer. Por outro lado, eu entendo a importância da formalidade, né, mas o quanto ela não engessa. E aí eu fico me perguntando, né? A gente sabe, inovação, empreendedorismo, muitas vezes acontece assim, na garagem. Né, e para a coisa acontecer, a gente tem que assumir riscos. Né, então, acho que a interação universidade-empresa, bom, tem um mundo aqui para falar. Né? A minha pesquisa de tese de doutorado, né, não mostrou que a interação universidade-empresa melhora os resultados das empresas, não melhora o faturamento, não melhora patentes, não melhora a exportação, a não ser para as grandes, mas as grandes empresas já fazem naturalmente interação universidade-empresa. Então elas têm bons resultados, independente da interação, certo? Então, assim, o que a gente tem visto? De maneira geral, os estudos mostram que a interação universidade-empresa trazem bons resultados para as empresas. Né? Tem a questão dos tempos, né? A universidade trabalha muito com tempo, com semestre, com pesquisa, com projeto, tem tanto tempo, que tem tantos alunos envolvidos, e a empresa quer amanhã. Né? Então, eu acho que tem que, assim, algumas coisas teriam que acontecer de forma mais natural, menos formal, para essa interação avançar. Né? Acho que ninguém vai dizer assim, a interação universidade-empresa é ruim para a empresa. A interação universidade-empresa é ruim para a universidade. Acho que ninguém vai dizer isso. Né? Eu acho que
São dois mundos que precisam se conectar, que em vários locais, né, isso já acontece de forma natural, só que eles têm dificuldade de se conectar. Né? E cada um tem que sair do seu muro. E aí é sair da zona de conforto, né, gente? Porque sair da zona de conforto é muito difícil. É muito mais fácil eu ficar aqui, chegar todo dia aqui, 8 horas da manhã, fazer meus papers e pontuar na CAPES. É uma saída da minha agenda, senão eu tive 2 agendas externas. É uma mudança de lógica. Então as pessoas, quanto mais, né, a gente vai ficando velha, né, mais idade vai pegando, mais a gente resiste a sair da zona de conforto. Né? Então acho que tem 2 zonas de conforto que se estabelecem nesses 2 espaços. Né? E aí, claro, é muito fácil aquela retórica de crítica, né? A universidade não me ajuda e a empresa também não, porque né, a visão da universidade é que também as empresas não procuram. Né? Se uma empresa chegar aqui e dizer, eu tô com essa dificuldade, nós vamos atender. Talvez não na velocidade que ela gostaria, né, naturalmente, né, mas nós vamos atender, vai ter retorno. Né? Eu também tenho que falar com um grande banco do estado do Rio Grande do Sul, um banco privado, levou também 3 meses para eles me retornarem o acordo de cooperação que eu mandei para eles. Então também não é só do lado, a gente sabe também que tem, né, das empresas toda uma estrutura que elas precisam passar. Então acho que também tem das empresas procurar e tem também da universidade querer fazer acontecer. E aí, claro, né, todo mundo muito ocupado, né, com as rotinas específicas, né, da universidade e das empresas. A semana acadêmica que está acontecendo semana que vem, ela é minha prioridade, entendeu? Em relação ao acordo que eu tenho que firmar. Né, acordo eu não tive até agora, se ficar mais um mês ou mais 2 meses não faz diferença. Semana acadêmica é semana que vem, entende? A correção de provas dos alunos é para semana que vem. Tem já percentuais que falam sobre isso, né? Tem alguns estudos, né? Na minha introdução da minha tese tem toda uma introdução. Assim, é um fator importante, né? Se representa 30%, 40%, 10%, eu não vou saber dizer, né? Teríamos que até é uma boa pergunta de pesquisa, talvez até para rastrear, né? Fazer uma boa revisão de literatura, né? Um bom TCC de graduação ou uma boa dissertação de mestrado poderia ser só essa pergunta de pesquisa, né? O quanto de fato representa, né? O que a gente vê é o seguinte, né? Vocês têm, né? Vocês têm 2 coisas, né? Receita. Preço vezes quantidade, tá? Receita, né? O faturamento é preço vezes quantidade, tá ok? Então, por que eu inovo? Né? Quando eu inovo, ou eu aumento esse, né? Não tô nem aí, tô fazendo uma lixeira nova, né? Ninguém tem essa lixeira do mercado, com essas cores, esse conjunto, né? Eu vou vender, sei lá, você está acostumando lixeira, vou vender 5 vezes a preço do mercado. Então, por aqui eu aumento receita, né? Tudo bem. Né? Outra forma de aumentar, né, talvez, né, eu posso inovar e baratear com a minha inovação um produto, concorda? Daí eu aumento o quê? Exatamente, mantenho o preço, até diminuo o preço, né? É difícil uma empresa fazer isso, mas consigo, né, fazer. Então um desses 2 eu aumento a receita, certo? Aí o que é o que tu falou ali, né? PIB. PIB é crescimento econômico, né? Ao pé da letra é isso. Tá? Não estamos entrando na discussão se isso aqui gera desenvolvimento, isso é outra discussão. Isso aqui é crescimento. Tá? Esse cara aqui tem que aumentar para a imprensa dizer lá que a gente teve crescimento econômico. O que é isso aqui? Esse aqui é o valor monetário do que se produz em bens e serviços finais, certo? Num determinado território, num determinado período de tempo, ou seja, é esse aqui, né? Claro, vou tirar aqui questões metodológicas de duplicidade, eu conto o pão, não conto a farinha de trigo, né? Para evitar a duplicidade. Então, a inovação vai mover esse, vai mover esse, que vai mover esse, que vai mover esse. Né? Então, isso aqui é uma relação direta. Né? Quanto mais as empresas faturam, digamos assim, mais eu aumento o meu crescimento econômico. Né? E elas podem fazer isso mexendo em P, ou mexendo em Q, ou mexendo em ambos, inclusive. Né? Uma das formas para elas melhorarem, tanto P, tanto Q, é pela inovação.
O que os estudos mostram, o que a gente tem visto, né? Que as empresas, para inovar, precisam de dinheiro, tá? Assim, digamos assim, elas até inovam naturalmente, né? Estão sempre em busca de novos materiais, esse fecho, esse botão, elas até fazem isso naturalmente. Mas, não, olha, né, agora tá essa onda aí de sustentabilidade, né? Eu produzo, né, canudos, né? E aí tá nessa onda de sustentabilidade e eu já tenho algumas iniciativas de trabalhar com alternativas para canudos, entendeu? Sei lá, né? Pensar em vez de canudo, né? Pensar o que seria alternativa a canudo, tem que ter canudo, é uma coisa realmente necessária? Não, eu vou te falar onde é que é necessária. Onde é que é necessário o canudo? Vou te falar, em hospitais é necessário o canudo. É o único espaço. Em um curto período de tempo em que as crianças não sabem tomar em copo. Então, reduz isso. Hospitais, porque a criatura precisa, né? Ela está deitada, é o único. Eu estava pensando, quando veio essa onda do canudo. Tá, mas né, onde é que é necessário de fato, né? Por exemplo, quando trabalho com inovação, falamos o que é necessário de fato. Aí você fala, né? Fazendo um parede, fala no Leroy Merlin. Já falou no Leroy Merlin? Olhem a quantidade de design de tipos de tampas de privadas. Cara, bumbum não é tudo igual. Não é tudo igual. Meu bumbum não vai ser parecido com o teu. Não, vamos combinar aqui entre nós. Não é quase tudo. Por que aquilo ali tudo é inovação? De processo, de design, né? E que bom que tem, né? Porque temos opções para, né, diferentes. Aí eu fiquei pensando, o canudo, onde é que é realmente necessário o raio do canudo? Eu estou dizendo para vocês, em um curto período de tempo em que as crianças, né, fazem a transição, talvez da mamadeira pro... E nem é necessário, mas tu tá fazendo na rua um passeio e vai comprar um suco, alguma coisa assim, né? Numa residência não é necessário canudo. Um pacote de canudo lá faz um ano, 2 anos. Entendeu? Não é necessário, um curto na rua e no hospital, né, que o doente está lá, muitas vezes não consegue, é ruim de estudar, vai dar o copo, vai virar tudo, entendeu? Ponto. Certo? E aí tu pode fazer, inclusive, né, um sistema que tu reutiliza, de vidro, sei lá, de acrílico, entendeu? Sei lá como é que tu vai limpar. Então, tu pensa, né? Para onde leva tudo isso? Pode ter uma necessidade de desenvolver um produto e ela diz, olha, para mim desenvolver isso é muito caro, né? Eu não tenho condições. Aí, esse é muito o papel do governo no financiamento, né? Acho delicado dizer que o papel no governo é só para financiamento, gente, entendeu? Acho que não. Acho que ele poderia, por exemplo, promover essa interação sem envolver recursos, digamos assim, tá? Fazer as empresas conversarem com as universidades. Isso é muito difícil de fazer, né? Fazer um encontro, mas eles ainda acabam ficando muito restritos o papel deles no financiamento de atividades de inovação, né? Acho delicado, né? Mas eu acho que esse ainda é o principal papel deles e não conseguem dar vazão. E também é muito burocrático também quando eles conseguem. Então, financiamentos são muito caros. Enfim, é difícil, né? Porque o Sistema Nacional de Inovação tem um embasamento teórico muito bom, que vocês devem, em algum momento, talvez ter tido contato com o professor, né, de vocês. E eu acho que ele não se estabeleceu em grande parte dos países. Então hoje eu perguntaria para vocês qual é a legislação que rege o SNI brasileiro. Olhem no site de quando é a última atualização do site do Sistema Nacional de Inovação brasileiro. Então assim, eu acho que ele ficou muito no campo teórico, eu acho que ele é uma figura emblemática, um diagrama emblemático, que desenha, né, de forma muito interessante como é que, né, se estabelece esse sistema, mas eu acho que na prática ele ainda é muito, digamos assim, as relações ainda são muito frágeis, são muito pouco estabelecidas.
né? São muito pouco formais. Até no final, daqui a pouco, se alguém agora no novo governo, né, encampar, não, nós temos que fazer esse sistema nacional ganhar corpo, ganhar voz, né, se estabelecer, né? Até acho que vai surgir, vai ter muita coisa já pronta, né, do que já vem se discutindo, sei lá, nos últimos 10, 15, 20 anos. Mas eu acho que ele está muito pouco formalizado, né? Não que eu acho que tem que burocratizar, mas ele deveria, assim, as empresas, se tu falar daqui a pouco uma empresa, ninguém vai saber onde é que está esse sistema, né? Porque as coisas elas têm que se materializar de alguma forma, né? Então eu acho que ele não, acho que assim, conceitualmente os pesquisadores entendem que ele existe e é importante para nossa interação dizer, ó, a gente fez essa relação com a empresa X, isso aqui está dentro de um contexto de Sistema Nacional de Inovação legal, entendeu? Né? Assim, o objetivo é facilitar, mas eu digo assim, na prática, não sei, entende? Se de fato assim, tem uma efetividade desse sistema. Tá? Então, devolvo um pouco a pergunta para vocês. Né? Conceitualmente, sim, campo teórico, sim, é a base teórica para vários trabalhos de TCC, dissertação, tese, eu inclusive utilizei, mas tu não vê digamos assim, um sistema é algo assim, que para mim, no meu entendimento, teria que ter teria que acontecer, tipo a Expo Inter, né? Ali é um mini sistema de inovação. Se vocês pararem, tem empresa, tem instituições, as interações, tipo assim, em 2 semanas que tem de feira, ali é um mini sistema de inovação acontecendo. Entendeu? Porque tá a Embrapa, tá a Emater, e tem bancos, tem sistema de financiamento, tem governo, todos os governos estão ali, todos os níveis, prefeituras, tem as empresas, ali é um mini sistema de inovação da área. Entendeu? Então isso não... Onde é que está esse sistema? Quem é esse sistema? Tem um dono desse sistema? Difícil, né? Porque daí vai burocratizar, vai botar presidente, vai botar diretor do sistema, sei lá. Difícil, mas eu acho que tu não tem assim um reconhecimento formal dele. E eu acho que deveria existir. Isso que eu já falei, acho que tem que sair dos muros. Acho que tanto os professores, pesquisadores, gestores de universidades têm que sair dos muros. Da mesma forma, os empresários também têm que encontrar na universidade um espaço para conversar. Então, assim, acho que, né, tem muito para caminhar. Né, mas eu acho que não é tão difícil, mas exige um esforço que vai além das atividades regulares que as pessoas estão acostumadas a fazer, certo? As grandes empresas são, as grandes e médias empresas são. Elas inovam e elas não formalizam, e as pequenas e médias, daí das médias para as pequenas e para as micro, elas inovam, elas empreendem novas ideias, só que elas não chegam eu acho que no nível de formalização de entender que isso é uma inovação, certo? Que eu acho que é muito triste. Como, por exemplo, o estado de Santa Catarina, 98% são micro e pequenas empresas. Basicamente, se tu for olhar no dia a dia delas, elas estão sempre inovando. Só que isso não se formaliza a lá conceitos de inovação, tu me entende? Isso ocorre de forma natural. Então eu acho que também tem um gap, tu me entende, entre eu hoje pintei, né, hoje eu fiz uma atividade inovativa, isso de fato, né, se configura como uma inovação. Acho que tem uma questão também de distância de conceito, certo? Tu vai ver muitas empresas estão fazendo, estão inovando, só que nem entendem que estão inovando, isso não chama inovação, meio que um termo talvez acadêmico demais, pouco pé no chão, certo?